estiverem com a sua Bíblia, por favor, abram ela no livro do Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7. Gênesis 4 e 7. Livro do Gênesis, capítulo 4 e versículo 7. Amém? E diz: se tu fazes bem, não serás aceito, e se fazes... vou começar novamente. Se tu fazes bem, não serás aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Amém? Então somente até aqui. Se puderem, fechem seus olhos. Senhor, mais uma vez nessa noite, eu me sinto muito feliz pela oração que foi feita por essa palavra antes que eu assumisse este lugar. Mas eu venho fazer mais um clamor a Ti, pedindo ao Senhor que fales não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, e que nenhum de nós saia daqui como chegou, que todos nós saiamos diferentes. Amém. Glória a Deus. No capítulo 4 do livro do Gênesis, nós vamos perceber que fora contada a história de uma família, um capítulo da história de uma família que começou com Adão e Eva, que foram tendo seus filhos, dois deles chamados, o primeiro, o primogênito, Caim, e o segundo, Abel. Acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, conheçamos a história em um dia em que Caim, sendo lavrador da terra, foi oferecer em sacrifício ao Senhor os frutos da terra, da plantação, e Abel, sendo pastor das ovelhas, fora oferecer o melhor que ele tinha, o cordeiro sem mancha. A palavra diz que o sacrifício de Abel foi aceito, porque ele fez o melhor que ele poderia fazer. O Senhor se alegrou dele, e o Senhor de alguma forma mostrou para Abel e para todos os que estavam com eles, e assim dizendo o seu irmão Caim, que aprovou o seu sacrifício. E o sacrifício de Caim, que fora o que ele tirara da terra lavrando, o Senhor não aceitou, entendendo que ele não entregou o seu melhor. Fato é que a história também nos diz que o semblante de Caim decaiu, ou seja, ele não estava com a cara boa, ele ficou ofendido com aquilo que havia acontecido. Ele não conseguiu entender o porquê que o sacrifício do seu irmão foi aceito e o dele não. E aqui nós podemos começar a mensagem dessa noite, porque nós vamos fixá-la no versículo de número 7, aonde no versículo de número 6 o Senhor se apresenta a Caim. Nós vamos ver que no Éden Deus desce para andar no jardim e conversar com Adão. Eva conhecia o próprio Deus. Eles eram seres humanos diferentes do que nós somos hoje e do que eles se tornaram quando eles saíram do jardim do Éden por causa do pecado. No entanto, nós vamos perceber que existe um prazer no falar de Adão quando se refere a Deus, porque ele ainda sacrifica a Deus. Ele dá graças a Deus pela vida dos seus filhos que nascem. Inclusive, quando Caim, seu primogênito, nasce, Adão sacrifica, ele se alegra, ele agradece ao Senhor, não diferente com Abel. Mas nós vamos perceber que esse contato direto, ele também está presente nas vidas dos filhos de
Adão e de Eva. Porque depois desse acontecido, Deus se apresenta para Caim e Deus faz uma pergunta para Caim: por que está decaído o seu semblante? Veja que Caim, ele não demonstra nenhum tipo de atitude que não essa chateação. Mas o Deus que nos sonda, que nos conhece e que vai além daquilo que nós estamos dispostos a mostrar para o mundo, conhece os desejos e os intentos do nosso coração. E quando eu disse que eu começaria aqui a mensagem, é porque Caim, ele estava tendo um problema com ele mesmo. Um sentimento estava crescendo dentro dele, porque de não entender uma situação, porque de não ter uma melhor perspectiva, porque da falta de recurso que ele está tendo com ele mesmo, para que aquilo comece a atrapalhar a sua vida, aquilo comece a tomar conta dos seus pensamentos, aquilo comece a fazer com que a sua vida deixe de avançar, aquilo faz com que a sua vida deixe de ser normal. E nós fomos trazidos aqui nessa noite, e muito embora entendamos que estamos aqui pela nossa livre e espontânea vontade, se não fosse a misericórdia, a vontade de Deus, não existiria um lugar para nós aqui. Quem sabe alguém se arrumou, alguém se preparou, mas não conseguiu chegar aqui esta noite. Quem sabe muitas pessoas que conviveram conosco em outras épocas estariam aqui hoje se vivas estivessem, e independente da sua vontade, não estão mais nessa terra. Mas o Senhor preparou um lugar para cada um de nós aqui esta noite. E o Senhor tem uma mensagem para o nosso coração. E essa mensagem começa no momento em que nós não encontramos dentro de nós mesmos recursos para entendermos o que está acontecendo na nossa vida. E na falta de entender, começamos a dar lugar, a deixar crescer em nós um sentimento que vai começar com um questionamento, mas que vai virar outra coisa. Essa história que eu estou contando, a gente já conhece o final dela. Caim vai matar Abel. Mas o que a gente não conhece é a revelação que está por trás do versículo de número 7. E essa é a mensagem dos nossos corações, para os nossos corações aqui essa noite. Porque muitas vezes não temos o cuidado de olhar as histórias da Bíblia, e quando a Bíblia conta a queda, a derrota, a falha de alguém, como a Bíblia faz com Davi, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Paulo, a Bíblia sempre conta aquele momento que esses homens caíram, que eles foram derrotados, que eles falharam. E muitas vezes nós não temos o cuidado de entender e de pensar: será que nós faríamos o melhor do que esses homens fizeram? Será que nós procederíamos melhor do que eles? Será que a Bíblia não nos está dando uma chance de que, uma vez que haja humildade no nosso coração, nós possamos ser livrados do laço que está no próximo passo das nossas vidas? Eu creio que existe algo para o meu e para o teu coração nessa noite. Porque até o momento em que Caim vai oferecer a sua oferta, está tudo bem, está tudo certo, a vida dele está no melhor rumo que ela poderia ter. E aí o Senhor vai nos explicar aonde nasce uma derrota, aonde a vida de alguém é prejudicada até que a sua salvação se perca. E o Senhor só vai fazer isso conosco esta noite, porque Ele não quer que a nossa alma habite o inferno. Ele não quer que nós percamos a nossa salvação, porque Ele quer nos ver num corpo glorificado, um dia contemplando a face de Jesus como Ele é, como João nos descreve no livro do Apocalipse. Nós com um corpo incorruptível, com um corpo glorificado, com vestes de louvor, com todas as nossas lágrimas limpas dos nossos olhos, e diante do trono louvando e exaltando. Esse é o plano do Senhor Jesus pendurado na cruz do Calvário. Ele diz assim: eu vou fazer isso para que essas pessoas tenham acesso àquilo que eu tenho desde a fundação do tempo, desde que antes que o tempo existisse. Eu estou assentado à destra do meu Pai, e eu vou entregar minha vida para que todo aquele que crer no meu sacrifício, como nós lemos aqui mais cedo, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aleluia.
É disso que nós estamos sendo abençoados. É de um inferno que nós estamos sendo livrados quando o Senhor nos alerta, como Ele está fazendo no versículo 7. E aí decai o semblante de Caim e Deus se apresenta. Deus vai dar uma chance para Caim fazer diferente, uma chance real, uma chance onde a escolha está colocada diante de Caim, onde ele tem os dois caminhos diante dele. E aí o Senhor, a boca de Deus fala com Caim: por que decaiu o teu semblante? Veja que nós muitas vezes não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. A gente fica procurando um culpado. Sabe qual que é o problema de procurar um culpado? De qualquer situação? É que depois que você acha o culpado, você larga o problema de lado, e aquele problema continua destruindo tudo que ele começou destruindo. Porque se a gente já achou o culpado, ninguém mais precisa se responsabilizar pelo problema. E o Senhor, aquele mesmo Espírito que nos conduz às águas tranquilas, está dizendo aqui hoje para nós: não importa quem foi o culpado, o que importa é quem vai se responsabilizar pelo problema. E se nós olharmos para o Evangelho, nós sempre vamos ser chamados a nos envolver em problemas que não são nossos. Irmão, mas além de responsabilizar pelas coisas que eu sou culpado, eu ainda tenho que resolver problemas dos outros. Se você andar com Jesus, você vai chegar numa cidade, glória a Deus, e vai ter um pai que vai chegar e vai se lançar aos pés de Jesus e vai dizer: olha, os teus discípulos tentaram e não expulsaram o demônio do meu filho, será que você pode fazer alguma coisa? E aí Jesus disse: você está perguntando se eu posso? Glória a Deus. De quem que era o filho? O filho era de Jesus? Quem que expulsou o demônio do filho? Jesus. Porque o pai não podia fazer nada pelo seu próprio? Glória a Deus. Você vai ver Jesus multiplicando os pães para dar de comer para uma multidão que saiu seguindo ele, e ele não tinha chamado ninguém. Mas ele se responsabilizou pela alimentação daquelas pessoas, sim ou não? Porque Jesus tinha poder em abundância. E tudo aquilo que Deus te dá em abundância, tudo aquilo que transborda, tudo aquilo que você não tem condições de consumir sozinho, Deus quer que você oferte na vida de alguém. Deus quer que você coloque no reino. Deus quer que você se envolva em problemas que não são seus. Porque enquanto você cuida de problemas que não são seus, com recursos abundantes que Deus te deu, Deus usa alguém, ou Ele mesmo entra na sua vida para suprir as suas necessidades com os recursos que você não tem. Quem aqui está ouvindo isso? Então isso é sobre responsabilidade. Só que aonde a culpa chega, a responsabilidade sai. Quando a culpa entra pela porta, a responsabilidade sai pela janela. E o diabo sempre vai nos tentar a procurar quem? O culpado. Vamos achar o culpado, porque ele sabe que quando você não é sobre achar o culpado, quando você começa a procurar o culpado, a responsabilidade já foi embora. O problema é que faça o que consuma o que ele quiser consumir. Vamos procurar o culpado. Só que na verdade, meu irmão, existe uma coisa que se chama constrangimento. Repita isso comigo: constrangimento. O Novo Testamento diz que o Espírito Santo constrange o homem a reconhecer o seu. O Espírito Santo, ele é constrangedor. Você quer saber o que é uma pessoa constrangedora? Uma pessoa que é tomada pelo Espírito Santo para constranger. Ela faz as coisas de uma forma tão apaixonada, ela faz as coisas de uma forma com tanta vontade, às vezes mesmo sem ter o recurso, mesmo sem saber fazer da melhor forma, ela faz de uma forma tão pura, ela faz com tanta vontade para Deus, tão sem importar com quem está em volta, que quem está em volta começa a ficar constrangido e começa a olhar e falar: eu tenho mais recurso do que aquela pessoa, mas eu não tive a capacidade
de fazer conforme ela está fazendo. Eu posso até te dar um exemplo na Bíblia para validar o que eu estou lhe dizendo, porque quando Jesus está comendo na casa do publicano, Maria chega aos pés dele, derrama o vaso de alabastro, lava os pés de Jesus com perfume, e chorando, ela seca os pés de Jesus com cabelo. E quando Judas vai repreender Maria, ele fala: olha, não interrompa essa mulher, porque eu cheguei aqui, ninguém lavou meu pé, ninguém me ungiu, ninguém me abençoou, ninguém fez nada por mim, mas em verdade vos digo que ela está me preparando para o dia da minha morte, do meu velório, da minha ressurreição, porque aonde quer que a minha história for contada, a história dela também será. Eu posso dar outro exemplo, a parábola dos talentos. Irmão, a natureza, a gente pode até dizer que ela é muito injusta. Se você andar um dia aí por aí, ali no centro de Mauá, quando está bem cheio, sabe quando abre o semáforo e atravessa um monte de gente dos dois lados? Se você reparar, você pegar o seu celular, usar ele de espelho, olhar assim para a sua face e atravessar aquela rua ali do centro num dia cheio, você vai ver pelo menos umas 100 pessoas que têm uma aparência melhor do que a sua. Mas muito melhor. Aí você vai falar assim: Deus deu 10 para um e deu metade para o outro. Essa é a parábola dos talentos. Porque para Deus não importa quem recebeu 100, quem recebeu 10, quem recebeu 1. Para Deus importa o que você vai fazer do que Ele deu. Quem aqui está reparando o que eu estou dizendo? A gente liga a televisão e a gente vê ali um rapaz ou uma moça fazendo um comercial, fazendo um filme, fazendo uma novela. Aí você repara assim e fala: poxa, essa pessoa tem uma aparência tão comum, parece uma pessoa tão normal, realmente tem talento, é agradável de ver o que ele e ela está fazendo. Mas eu já vi gente que tem uma aparência muito melhor e não está no lugar dele, não está no lugar dela. Sabe por quê? Mesmo recebendo pouco, trabalhou muito. Quem aqui está ouvindo isso? Não é sobre, meu irmão, receber muito ou receber pouco, é sobre aquilo que você faz com o que você recebeu. E isso tem tudo a ver com responsabilidade. Porque não importa onde eu nasci, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que importa é que se eu estou disposto a entregar o melhor baseado naquilo que eu recebi. E se eu estiver observando a vida do outro, eu me tornarei incapaz de fazer aquilo que eu fui enviado nessa terra para fazer. Quem é que está ouvindo isso? Às vezes a gente perde a capacidade de observar a natureza. Poucas coisas são mais bonitas do que o voo de uma águia. Você já viu uma águia ao vivo? Eu nunca. Mas eu já vi gavião. Quem é que já viu um gavião voando? Mal tem muito. Eu desci da águia para o gavião porque eu nunca vi águia, mas gavião eu já vi. O gavião, para refrescar a sua memória, ele é uma ave que ele tem capacidade de, enquanto ele está voando, ele para no voo. Você vai ver só a pontinha da asa mexendo e ele fica planando parado, igual helicóptero, porque ele está caçando. Poucas coisas é mais bonito do que o voo do gavião. Quer ver outra coisa bonita de se ver? Arara azul. Alguém aqui já viu arara azul? Glória a Deus. Você não viu? Já viu um papagaio? É bonito ou não é? Quer ver outra coisa bonita? Aquele dia ensolarado que o céu está cheio de nuvem, mas não é de nuvem de chuva. Aquela nuvem branca igual ao algodão que parece uma pintura. É bonito de ver ou não é? Bem TV. Alguém já ouviu o Bem TV? Onde você vai ter o Bem TV cantando, meu irmão? Eu não sei de onde. Bem TV ele é o vira-lata caramelo dos passarinhos. Aonde você vai ter o Bem TV cantando? É bonito ou não é? Tem lugar que só tem prédio. Olha, você não vê uma árvore, mas você ouve o canto do Bem TV. Por que eu estou te falando isso? Essas coisas foram criadas e elas estão fazendo o máximo pelo qual elas foram criadas. O Bem TV canta o dia inteiro. O gavião, você dificilmente vai ver um gavião pousado. Ele voa o tempo inteiro. Glória a Deus. A nuvem, ela vai o céu de um lado para o outro. Não para nunca. Glória a Deus. O animal na selva, a planta, aonde quer que ela esteja, a árvore chega dança quando vem
feito só para ela. Todas essas coisas foram feitas para a honra e a glória do Senhor. E nós somos a coroa da criação de Deus. Mas Deus nos deu algo a mais. Deus nos deu consciência. E muitas vezes nós usamos a consciência que Deus nos deu para deixarmos de louvá-lo, porque nós escolhemos não louvá-lo. E quando que eu não estou louvando a Deus? Quando eu deixo de entregar o melhor que eu tenho com aquilo que Deus colocou na minha mão. Deus te deu um corpo, sim ou não? Você tem que cuidar dele. Deus te deu visão, você tem que cuidar dela. Deus te deu cabelo, você tem que cuidar dele, porque Deus deu e deu consciência para você fazer o melhor com isso aí que Ele colocou na tua mão. Ele não cobrou nada, Ele deu. E assim como Ele deu o canto para o bem-te-vi, todas as coisas que Ele te deu, Ele quer que você use até o talo para a honra e a glória do Senhor. Então, se Deus te deu uma voz, use ela para louvar o Senhor. Se Deus te deu pulmões, respire para a glória de Deus. Se Deus te deu mãos, aleluia, faça obras com as suas mãos para a glória de Deus. Se Deus te deu pés, caminhe para os lugares aonde Deus quer que você vá. Glória a Deus. Aleluia. Sabe para que Deus te deu uma língua? Para que ela saboreie as boas coisas que Ele colocou nessa terra. É por isso que está escrito na Bíblia: e comereis do melhor dessa terra. Deus te deu uma língua para experimentar o melhor que a terra pode produzir. E quando você faz isso, você está dando glória. O apóstolo Paulo diz: tudo que você fizer, faça para a honra e a glória do Senhor. É por isso que Deus falou para Caim: por que decaiu o seu semblante? Irmão, ele estava de olho no sacrifício do irmão. Por que o meu irmão foi aceito e eu não? Ele ficou com raiva dele, ele ficou com raiva do irmão, ele ficou com raiva de Deus. E aí Deus está dando um alerta: por que decaiu o seu semblante? O que Deus está dizendo? Você está errado. Você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para a direção errada. É por isso que você não fez o melhor que você podia. Glória a Deus. É muito fácil olhar para a direção errada. Tem uma canção do Renascer que eu gosto muito, que diz assim: entre os louvores habita o rei que venceu e sempre reinará. Existe um dos salmos que diz assim: Deus habita no meio dos louvores. Sabe para que o louvor serve? Para te deixar alerta, para que você não esqueça que quem é Deus e quem é você. Quem está ouvindo isso aqui? Por isso que o rei Davi disse: alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele só podia ir no templo uma vez por ano. A gente louva a Deus, sabe para quê? Para não esquecer quem é Deus. Porque no dia que eu esqueço quem é Deus, o diabo começa a contar uma mentira para mim e eu me coloco no lugar que Deus deveria ocupar na minha própria vida. Quem está ouvindo isso aqui? Então, ao invés de viver para a glória de Deus, eu começo a viver para a minha própria glória. Isso é Caim. E pode ser, se deixarmos de prestar atenção, qualquer um de nós. O diabo ele não tem um corpo para se manifestar. É por isso que ele quer o seu. Quantos estão ouvindo isso? E o único jeito dele usar o seu corpo para as obras dele é se ele tomar a sua mente. Porque se ele tomar a sua mente, a partir desse momento ele vai ter acesso ao seu coração. E quando ele tomar o seu coração, nada mais poderá ser feito. É por isso que Jesus nos alerta: não deixe ele pegar a sua mente. E nós vamos entrar nisso agora. Porque decaiu o seu semblante. Não é certo que se procederes bem, serás aceito? Deus dizendo a Caim. O que é proceder bem? O cachorro cachorreia. O gato gateia. O passarinho, passarinha. E você? O que Deus te chamou para fazer nessa terra? Para que eu, o Leandro, fui chamado? Qual que é a minha realidade? O que o Senhor deu para mim? Para que eu pudesse louvar e engrandecer o seu nome aonde quer que eu esteja. Talvez Deus colocou uma boa palavra na tua boca. Talvez Deus colocou um canto
cântico na tua língua. Talvez Deus te deu a habilidade de perceber detalhes que mais ninguém percebe. Talvez Deus te deu a habilidade de ir aonde ninguém vai. Às vezes Deus te deu o dom de fazer o que outros não têm condições de fazer. Às vezes o teu trabalho é nos bastidores para que alguém brilhe. Às vezes o teu trabalho é cativar quem está nos bastidores, porque quando você brilha, quem brilha é o Espírito Santo. Mas aí o diabo entra na mente para poder tomar conta do coração, e quem Deus quer na frente começa a querer ir para o bastidor. O diabo trabalha, e quem é para ficar no bastidor começa a querer brilhar no lugar de quem está na frente. E aí quem Deus quer dentro, o diabo quer colocar para fora, e quem tem que estar para fora começa a ocupar o lugar de quem tem que estar dentro. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo jaz no maligno, mas Deus te chamou para remar contra a maré. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser diferente daquele a quem de propósito está fazendo o contrário do que Deus mandou fazer. Ou você ainda não percebeu que a palavra, a obra do Senhor, meu irmão, ela só é para quem está sedento de vontade de fazer a vontade de Deus. A obra do Senhor, ela só é para quem quer a mesma coisa que Deus quer. Porque Jesus disse assim, quando sacudir a videira, pouca coisa vai sobrar. Quando o vento sopra na árvore, meu irmão, toda a folha que está meio ali capenga, ela vai embora. Glória a Deus. E para a árvore é bom que a folha seca saia, porque ela dá lugar para aquilo de novo nascer. Você tem que estar com muita vontade de vencer, para que Deus possa te dar a tua vitória. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Ou você ainda não percebeu o diabo trabalhando? Primeira coisa que ele tira, a vontade. Deus te deu uma bênção, você lutou anos e anos e está aí perseverando, e a vitória é grande, você fala, Deus vai mudar minha vida. Quando chega perto, você já está sentindo o cheiro, você já está sentindo a temperatura, bate aquele desânimo. Porque para vencer, meu irmão, olha o que está escrito no livro de Mateus: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você não percebeu que a obra do Senhor, a palavra de Deus, ela é para quem quer entender de todo o coração? Eu estou pregando aqui, tem gente que está ouvindo o que eu estou falando, o coração vira uma brasa, está queimando, e está dizendo, Deus, me mostra onde que eu estou errando, me mostra o que eu tenho que fazer de novo, me mostra. Mas tem gente aqui que está ouvindo, e está assim, falta muito tempo para ele entregar uma revelação. Falta nada contra a revelação. O Espírito fala como e quando Ele quer. Só que, eu vou dar um exemplo. Deus usa muito a pastora na revelação, muito mais do que Ele usa. Mas você vai reparar que toda revelação, ela tem, assim como a palavra, ela vem com a prova embutida. Toda vez que Deus vem na profecia e fala assim, vou te abençoar, prepara o lombo porque chibatadas vêm. Quando na boca do profeta Deus fala, estou abrindo a tua porta, ei, prepara, meu irmão, a face, porque o diabo vai enfiar a botina na tua cara. Você não está entendendo. Quando na profecia Deus fala, ei, estou enviando vitória, começa a orar, a jejuar, pedindo graça, porque o demônio vai vir na covardia com um exército contra você. E a promessa serve, sabe para quê? Para quando você estiver no olho do furacão, aí você lembra da promessa e fala assim, está tudo certo para mim morrer, mas eu tenho uma promessa, e quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem uma glória de Deus para oferecer. Glória a Deus. Então, tanto a palavra quanto a profecia é a mesma coisa. Não é para quem quer, é para quem tem desejo. Eu estou pregando aqui, tem gente, meu irmão, que a semente está caindo na boa terra, mas tem gente que vai sair do jeito que chegou.
Eu demorei para perceber isso. Eu pregava e falava, gente, Jesus, tem gente que olhar tão longe. Será que eu não estou pregando direito? Será que eu não estou fazendo certo? Não é possível que a tua santa palavra não está entrando no coração dessas pessoas e fazendo o coração dos filhos se voltarem aos pais, dos pais aos filhos, fazendo com que, meu Deus, obras poderosas aconteçam, as pessoas se convertam. Um dia o Espírito Santo me chamou e falou assim: a minha palavra não é para quem não quer, a minha palavra não é para quem quer, a minha palavra é para quem tem desejo, para quem tem fome de mim, para quem me busca de coração, de corpo e de alma, aqueles para quem eu digo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Porque você olha a palavra e fala: não é possível, se isso aqui é verdade, tem que acontecer na minha vida. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Se o teu coração está queimando diante dessa palavra, é porque você não foi chamado, você foi escolhido. Glória a Deus. E Caim é a história de um escolhido que abriu mão da chamada de Deus na vida dele. E o Espírito Santo aqui está dizendo: não abra mão da minha chamada na tua vida. Eu não quero você preocupado com quem faz ou deixa de fazer sucesso, porque aqueles a quem eu escolhi têm compromisso comigo apenas. Não deixa o diabo tirar a tua atenção. Ué, se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que Deus está falando para Caim? Faz a tua parte, faz bem feito, entrega o teu melhor, e eu vou aceitar o teu sacrifício. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Senhor, mas eu moro em tal bairro. Não importa, faz a tua parte. Senhor, mas eu trabalho em tal empresa. Faz a tua parte. Senhor, eu estou desempregado. Faz a tua parte. Senhor, mas eu estou doente. Faz o que você tem que fazer aonde eu te chamei. Ah, Senhor, mas me tira daqui. Não vou tirar. Eu preciso de você aí. É aí que eu quero manifestar a minha glória. E se você fugir, o problema vai atrás de você. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Senhor, mas eu tenho vontade de fugir. Está tudo certo, meu irmão. Isso é um sinal que você está onde você deveria. Ah, meu irmão, eu queria que você visse a tua cara de decepção agora. Agora eu sei que 50% da igreja quer fugir de alguma coisa. Você entrou aqui pedindo uma resposta? Então receba. Ai de ti, eu te chamei aí. Eu não livrei Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Eu livrei eles na fornalha. Tá ruim? Tem gente que vai lembrar de alguma coisa agora. Vai ficar pior. Irmão, sabe por quê? Se Deus está contigo, você vai sentir alegria, mesmo em meio às tuas provações. Haverá refrigério, haverá plano de Deus. O povo estava no deserto, mas Deus separou a nuvem, Deus separou uma coluna de fogo, Deus separou o maná, e Ele manda que eu diga para ti aqui nesta: você não está sozinho nesta guerra, está contigo o braço forte do Senhor. Aleluia. E aquilo que você não puder fazer, Ele já está fazendo, resolvendo, assinando, preparando, providenciando. Fica tranquilo e faz a tua parte. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas se procederes mal, olha o que Deus fala para Caim: o pecado está à porta, o teu desejo é contra ti, e cumpre a ti dominá-lo. Gênesis 4:7. O que Deus quer dizer? Qual que é a instrução? Qual que é o livramento que Deus está dando para Caim? Que Caim abriu mão, mas em nome de Jesus, aqueles que foram separados e escolhidos para receberem essa palavra,
não vão abrir mão nessa noite do conselho do Senhor. Não vão. O que Deus está explicando para Caim? Meu filho, se procederes bem, é certo que serás? Irmão, é sempre que a gente consegue dar o nosso melhor? É sempre que a gente consegue se calar diante de uma provocação? Sim ou não? É toda vez que alguém vier você consegue? Sim ou não? É todo dia que você acorda bem? É todo dia que você tem um cântico novo para oferecer a Deus? É todo dia que você tem uma oração fervorosa para fazer? É todo dia que você tem disposição para se envolver num problema que não é seu? Com o recurso que Deus te deu? Não é todo dia. O que Deus está explicando? Vai ter vezes que você não vai proceder bem, você vai errar. A gente tem que ser tolerante com os nossos erros e com os erros dos outros. Nós temos que nos lembrar que somos seres humanos, estamos no meio de seres humanos. E se não procederes bem, por legalidade, o diabo envia uma coisa chamada pecado. Deus não tem problema nenhum com o pecado. O pecado é para quem está tentando acertar. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Irmão, eu lembro que eu era adolescente, era criança. As primeiras vezes que eu jejuei, meu irmão, eu fiquei meses sem conseguir entregar o jejum. Porque eu começava a jejuar, lembrava que eu estava jejuando com meio pão na boca. E orar, começava a oração dormindo. Sabe por quê? Todo começo é vergonhoso. Todo começo é cheio de falha. Toda vez que você começa, você vai errar, você vai falhar, você vai fazer tudo errado. E o que vai fazer você ficar bom? Continuar errando, até que um dia você acerta. Depois que você acerta a primeira vez, nunca mais você erra. Se procederes mal, então de vez em quando você vai tentando acertar, cometer um pecado, pediu perdão, Jesus já perdoa. Se você pedir, segue em frente. Sabe qual é o problema de Jesus? A iniquidade, prazer no pecado. Viver no pecado, pecar sabendo que é pecado, fazer o pecado mesmo assim, gostando. Isso aí Jesus não admite. Na carta do apóstolo Tiago, bem pequenininha, tem uma página, está escrito assim, ó: é pecado falar mal do seu irmão em qualquer situação. Todo mundo sabe que é pecado. A gente não pode nem falar que é pecado, porque a gente se ofende. Mas todo mundo fala mal de todo mundo, sim ou não? Sabe qual que é a diferença? Irmão, eu tenho um problema muito grave. Porque eu sou meio fofoqueiro. Irmão, você vai pegar o púlpito para falar um negócio desse. Vocês perceberam como é difícil de admitir as coisas? É uma fraqueza que eu tenho, irmão. Eu sou meio fofoqueiro. Eu não posso ouvir um caos que eu... Mas e aí? O que a fulana falou? Rapaz, eu vou fazer o que, meu irmão? Mas na carta do apóstolo Tiago, está falando que é pecado falar mal dos outros. Irmão, não adianta, toda fofoca está falando mal de alguém. Aí eu conheci a palavra de Deus. O que Deus explicou para Caim? O pecado está na porta e o teu desejo é contra? Eu sou meio fofoqueiro, irmão. Eu sinto a vontade de falar mal das pessoas. E gosto quando alguém vem falar mal de alguém para mim. Só que esse é o pecado. Agora, se todo dia eu falar mal de alguém, se todo dia eu estou envolvido na fofoca, se eu estou entrando em tudo que é grupo, se eu estou entrando em tudo que é programa de WhatsApp, de TikTok e de Facebook, e eu quero saber da vida de todo mundo, e quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço no café, eu tomo o meu café da manhã, eu estou tomando café da manhã, que é a vida de alguém, no almoço já tem outro para mim almoçar ele, na janta já tem um outro caos. Iniquidade. Aí Jesus, meu irmão, aí é iniquidade. Então, o que eu disse para vocês? Eu sou meio fofoqueiro. Então de vez em quando eu caio ali na fofoca. Só que eu oro todo dia. Na minha oração,
Você quer ser perdoado pelo seu pecado? Dá nome para ele. Jesus, mais cedo eu falei, eu preciso usar alguém de exemplo aqui, mas é um exemplo fictício. Jesus, mais ou menos às 9:30 da manhã, eu falei mal da minha mãe para minha esposa. Jesus, perdoa, eu sei que é pecado. Perdoa, Jesus, eu não deveria ter feito isso. Amém. Todo mundo entendeu que é um exemplo, sim ou não? Um exemplo. À tarde, em casa só vai ter eu e minha esposa. Eu vou sentir vontade de falar mal do meu pai para ela. Só que eu orei ao meio-dia pedindo perdão do mal que eu falei da minha mãe para minha esposa. Se eu lembrar da oração, eu vou falar mal do meu pai? Estou livre do pecado. Quando a iniquidade sai, as bênçãos que estão retidas pela iniquidade entram. Quantos aqui estão ouvindo comigo? Por que eu dei o exemplo da fofoca? Porque isso não é brincadeira, não, irmão. Eu sou meio fofoqueiro mesmo. E eu tenho que lutar com isso todo dia para mim não cair na iniquidade. Só que esse é um pecado que eu posso lutar. Mas tem outros pecados, irmão, que está lá no íntimo e que Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. No dia que você errar, que você cair, que você tropeçar, eu te perdoo, mas eu quero que você tire a iniquidade da tua vida. Quantos aqui estão ouvindo que está sendo pregado? Se você sabe que está errado, por que você está fazendo? Olha o que Deus está falando para Caim. Esse negócio vai fazer você cair. Esse negócio vai fazer você tirar a vida de alguém. Esse negócio vai fazer você perder a sua salvação. Por que você não parou com isso ainda? O pecado está à porta. O teu desejo é contra ti dominar. O que Deus está falando? O pecado está à porta. Ele tem poder de entrar? Não. Então imagina que você está dentro de uma casa, o pecado está na porta querendo entrar, porque você não procedeu bem. Você não fez o que você deveria ter feito. O pecado encontrou legalidade para ficar na tua porta. Mas dentro da casa, quem está com você? O teu desejo. E o teu desejo está maluco para abrir a porta. O pecado não pode entrar enquanto você não abrir a porta. Mas você tem que, dentro da tua casa, lutar contra o teu desejo. Então você vai sentir vontade de entregar alguém para aquela pessoa perder o emprego e você assumir o lugar dela. Você vai sentir vontade de falar umas verdades para alguém. Você já sentiu vontade de falar umas verdades para alguém? A gente fica grandão, né, irmão? Cheio de razão. A gente fica esperando alguém escorregar para a gente falar as verdades. O teu pecado é contra ti. O teu pecado está à porta e o teu desejo é contra. Tem que ficar quieto. Tem. Porque em algum momento você não procedeu bem. Então o pecado está lá. E o teu desejo, vamos abrir a porta, vai ser bom pra gente. E aí Jesus está falando, cumpre a ti. O que Caim estava pensando? Vamos matar esse Abel? Vamos ver como que ele vai ficar felizinho morto. Vamos ver se Deus vai me humilhar de novo, engrandecendo o sacrifício dele. É a mentira do diabo, porque depois que ele fez o que ele fez a vida dele. Mas o Senhor está aqui nessa noite. E Ele está dizendo, toda arma contra ti não prosperará, e tu em juízo as condenará. Aguenta firme. Essa tentação que veio para te destruir, a menos que ela te destrua, tudo isso será para a honra e a glória do Senhor. Quem crê no que eu estou falando? Então agora eu vou convidar você por um minuto a fechar os seus olhos. E você vai pensar comigo da seguinte forma. Imagine como será o primeiro minuto depois que você conquistar a vitória que Deus tem para colocar na tua mão. Permaneça com teus olhos fechados. Tem gente aqui que já está há alguns anos pedindo algo para Deus. O diabo mentiu para você e disse assim, não vai acontecer, não tem como dar certo. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, permaneça com os teus olhos fechados. Quem te deu esse sonho, quem te deu a vontade de viver essa vitória, não veio de você, veio do céu.
céu. O nome do Senhor vai ser exaltado depois que você obtiver essa vitória. Então eu quero que você imagine como que vai ser o primeiro minuto depois que essa bênção chegar na tua vida. Sinta agora a alegria que você vai sentir em dar essa notícia para a tua família, em viver esse momento tão especial que Deus colocou nas tuas mãos. Imaginou? Agora abre teus olhos. E eu tenho algo de Deus aqui para você antes de entregar o microfone. Tudo que você vai viver até esse momento que Deus deixou você ver agora. Glória a Deus. Tudo que você vai viver entre hoje e esse momento que você viu, porque foi uma visão. Deus está com você a cada passo. Ele vai te sustentar. Deixe faltar tudo, mas não deixe faltar a fé que você tem no Senhor. Amém? Você agradece a oportunidade de exclamação para Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.